Olá, prezados espectadores do canal Conformidade Fiscal. Eu sou Daniel Menezes, idealizador desse canal, procurador da Fazenda Nacional, trabalho com cobrança de tributos e combate à fraude fiscal e criei, esse canal para discutir um pouco o tema de justiça fiscal e de conformidade. A proposta aqui, para quem não está acompanhando os vídeos, é trazer alguns temas relacionados à justiça fiscal, relacionados à conformidade fiscal, com o objetivo de sensibilizar as pessoas sobre a importância de se cumprir as normas tributárias, de se pagar os tributos para o bem coletivo, para o desenvolvimento da nossa sociedade, e também de pensar criticamente como construir um sistema tributário mais justo, mais eficiente, com menos brechas para desvio, sonegação e desconformidade, com menos oportunidades para desconformidade e que atenda aos principais objetivos de uma política tributária, que é arrecadar fundos para promover as políticas públicas, reduzir desigualdade, redistribuir renda. Então, esse é o canal Conformidade Fiscal. Sejam todos muito bem-vindos. Quem ainda não é visitante frequente, toda semana, terça-feira, geralmente, um vídeo novo entra no ar. Então se inscrevam no canal, marquem o sininho para serem notificados cada vez que tiver um conteúdo novo, cada vez que tiver um debate novo, uma discussão nova sobre um desses temas. Muito bem, hoje a minha proposta aqui é falar de CPMF. Os mais antigos se lembram, nós já tivemos um tributo no Brasil com esse nome, Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira, CPMF, e é um tributo que de vez em quando reaparece na discussão tributária, até mesmo às vésperas do encaminhamento dessa proposta de reforma tributária que corre no Congresso Nacional, que está sendo debatido, houve declarações do ministro da Economia e de algumas outras autoridades a favor ou contra o retorno da CPMF, ou de uma nova CPMF, de uma CPMF 2.0, uma versão diferente da CPMF. O fato é que nós já tivemos, não temos mais, mas, vez por outra, ressurge a ideia de se instituir novamente esse tipo de tributo. Então, para quem não viveu o tempo da CPMF, vou lembrar rapidamente aqui o que foi. A CPMF foi um tributo criado no governo do presidente Fernando Henrique Cardoso. Ele veio no contexto do programa de recuperação fiscal do Estado, havia até tinha um nome emergencial, recuperação emergencial. A ideia toda, só para contextualizar, é que naquele momento o Estado passava, mais uma vez, por uma crise fiscal, ou seja, as receitas estavam muito em baixa e as despesas do Estado estavam pesando bastante no orçamento. E a razão para isso, naquela época, para quem não sabe, foi justamente o sucesso do Plano Real. O que acontecia? Até então, como nós tínhamos uma inflação muito alta, o equilíbrio fiscal era facilmente alcançado pelo fenômeno inflacionário. A inflação ela corroía as obrigações do Tesouro. Então, as dívidas, os passivos do Tesouro, os passivos do governo, sofriam efeito da inflação. Eles iam perdendo valor por conta da inflação. Então, se o governo, só para simplificar muito o argumento, depois quem se interessar por economia, esse é um debate até legal, mas só para simplificar bem o argumento, assim, se o governo contratasse uma empresa para fornecer celulares
os servidores, né, para os agentes públicos, e aí ele fechava lá o contrato por X milhões de reais. Acontece que, como tinha inflação, quando chegava a hora de pagar esse contrato, aqueles X milhões de reais já não valiam aquilo tudo. Já era aquilo proporcionalmente à arrecadação do Estado, diminuía. A arrecadação crescia inercialmente com a inflação. Ela normalmente cresce inercialmente com a arrecadação, por quê? A arrecadação ela ocorre com base nas operações econômicas correntes na sociedade. Então, se hoje eu vendo um produto a 10 e por conta da inflação eu amanhã vendo o mesmo produto a 12, hoje eu pago tributo sobre 10, amanhã eu pago sobre 12. Então a arrecadação do Estado tende a acompanhar em alguma medida, não estou dizendo que seja absolutamente aritmético, mas tende a acompanhar em alguma medida a inflação. Já as despesas, não. As despesas do Estado, elas, como ele contrata para pagar depois, frequentemente, num cenário inflacionário, as obrigações do Estado reduzem. Então é muito fácil ele fechar a conta porque as dívidas não crescem e a receita cresce. Assim, por exemplo, vários estados se livraram de dívidas públicas bastante altas após a Segunda Guerra Mundial, graças à inflação. Né? Então a inflação é um mecanismo muito eficiente para extinguir dívida pública. E aí o que aconteceu? Com o fim da inflação no plano real, o Estado brasileiro começou a ter, então, um problema crônico de déficit fiscal, né? De não ter receita para as despesas que ele fazia, porque as despesas não encolhiam mais com a inflação. E aí, nesse plano de estabilização, acho que o nome era esse, foi um conjunto de medidas que o governo, então, adotou para estabilizar o orçamento federal, né? Para estabilizar o orçamento público e tentar reduzir aí esse problema de passivos fiscais muito, muito grande. E uma das medidas era o IPMF. Começou com o nome de IPMF, que era o quê? Era um tributo. Na época, originalmente era um imposto, que incidia sobre operações a débito no mercado financeiro, junto a instituições financeiras. Significava dizer o seguinte: toda vez que eu tirava dinheiro de uma instituição financeira, normalmente um banco, né? Então, toda vez que eu tirava dinheiro da minha conta no banco, eu pagava um tributo sobre essa movimentação. Então, era um tributo que incidia sobre as retiradas de recursos do sistema financeiro. Tá? Quando eu depositava, eu não pagava nada. Quem depositasse, se fosse uma transferência, pagava, né? Mas se eu depositasse dinheiro em espécie na minha conta, eu não pagava nada. Mas quando eu sacava esse dinheiro, quando eu passava um cheque, eu pagava lá a CPMF. Até muitas pessoas, até hoje, chamam a CPF de imposto do cheque. Mas não era só cheque. Se cobrava CPMF também no caso de débito, no caso de saque, no caso de, enfim, qualquer retirada de dinheiro. E, como eu falei, esse tributo foi criado com o nome de IPMF, Imposto Provisório sobre Movimentação Financeira. Aí teve um probleminha, né, político, porque a Constituição diz que se a União criar novos impostos, ela precisa repartir a receita desses novos impostos com estados e municípios. E, à época, o governo tinha criado o IPMF para enfrentar esse problema de desequilíbrio fiscal. Então, ele percebeu que ele não poderia repartir o dinheiro com os estados e municípios. Então, ele resolveu transformar em CPMF, Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira, porque a Constituição diz que a União pode criar novas contribuições sem ter que dividir a receita com estados e municípios. E aí, junto com a CPMF, também criou-se a tal DRU, Desvinculação de Receitas da União, justamente por quê? Porque aí a CPMF, por ser uma contribuição, ela
tinha as características de uma contribuição, entre elas a referibilidade e a vinculação de receitas. Então, ela precisava... As receitas dela estavam sendo canalizadas, né, lá na previsão normativa. As receitas dela eram para fazer jus à despesa da saúde, né, da pasta da saúde, do Ministério da Saúde. E aí o que aconteceu? Quando eles criaram a CPMF, quando transformaram o IPMF em CPMF, falaram, legal, agora eu não preciso mais repartir com estados e municípios, só que só poderia usar o dinheiro para a saúde. E aí tinha o problema que eles não queriam usar o dinheiro para a saúde, eles queriam usar o dinheiro para cobrir déficit fiscal. Né? A saúde comportava criação de uma contribuição, porque é uma atuação do Estado no campo da assistência e previdência social, né, da Seguridade Social. Então, poderia ser criada uma contribuição para isso. A Constituição autoriza que se crie uma contribuição para o sistema de Seguridade Social. Só que aí o dinheiro tinha que ir para a Seguridade Social, no caso para a saúde, e o governo não queria que o dinheiro fosse para a saúde, então queria que o dinheiro fosse para o equilíbrio fiscal, lá para o Fundo de Estabilização Fiscal. Então criaram a DRU junto, né, na mesma época, criaram a DRU que então permitia que você pegasse a maior parte, uma parte da CPMF e transferisse para esse fundo. Né, desvinculação de receitas. Então, permitia que aquelas receitas que, pelo texto constitucional, eram vinculadas, fossem desvinculadas. Então, essa é a historinha da criação da CPMF. A CPMF tinha uma alíquota inicial de 0,2% do valor do saque. Né? Então, quando eu retirava, se eu retirasse R$1.000, eu pagava R$2. Se eu retirasse R$100, eu pagava 20 centavos. Se eu retirasse R$10, eu pagava 2 centavos. Enfim, 0,2%. O que aconteceu? Então, depois ela foi aumentada, a alíquota foi para 0,38. Né? Então, tem que fazer a continha aí, mas para cada R$1.000 pagava R$38 de CPMF, se sacasse 1.000. Então, vigorou assim durante muito tempo, até que a CPMF acabou. Né? Então, em 2017, o Congresso Nacional... 2007, desculpa. Em 2007, o Congresso Nacional extinguiu a CPMF. Bom, então agora que a gente já tem uma ideia mais ou menos do que era a CPMF, como que ela surgiu como IPMF e tal, a questão vale a pena ter esse tributo? Esse é um tributo bom ou um tributo ruim? Quais são as vantagens e desvantagens da CPMF para a gente avaliar se a gente tem interesse em implementar novamente esse tributo? Bom, quais são as desvantagens desse tributo? A principal desvantagem de um tributo como esse, né, IPMF ou CPMF, é exatamente o fato de que ela não é nada progressiva, né, e eu já fiz vários vídeos aqui nesse canal falando sobre progressividade, a noção de progressividade tributária. Ela não era nada progressiva, ela tinha uma alíquota só, 0,2%, e cobrava de todo mundo. Não importava se a pessoa era rica, se a pessoa era pobre, se o dinheiro que ela estava sacando do banco era salário, se era um investimento qualquer que tinha rendido lucro, se era capital de giro da empresa, se era um valor que ela, enfim, ela recebeu e tinha que repassar para outra pessoa, a alíquota era uma só. Então, nesse sentido, a CPMF ela observava pouco, né, aquilo que eu prezo tanto, que é a capacidade contributiva. Né? Ela tem essa deficiência aí, que ela não olha para a pessoa, ou olha muito pouco para a pessoa. É claro que, se a gente pensar na década de 90,
até o início dos anos 2000, boa parte da população brasileira não tinha conta em banco, né? A gente precisa lembrar também que a inclusão financeira da população se dá ao longo da década de 2000, né? Então, também não era tanta gente assim que pagava CPMF, porque muita gente ainda recebia em dinheiro, não tinha conta em banco, trabalhadores informais que, enfim, ganhavam a vida comerciando coisas nas ruas e que não operavam pelo sistema financeiro. Então, essas pessoas não pagavam CPMF porque elas estavam à margem do sistema financeiro. Mas à medida que a população foi sendo incluída, né, no sistema financeiro, mais e mais pessoas foram pagando CPMF. Então essa é a primeira crítica. Ela não observava a progressividade e, consequentemente, a capacidade contributiva era um princípio que não se aplicava muito à CPMF. A outra grande crítica, segunda, que eu vou trazer para vocês, é que ela era um tributo extremamente cumulativo. O que queria dizer isso? Queria dizer que ao longo de uma cadeia produtiva, né, de uma sequência de operações econômicas, ela ia se acumulando. Basta a gente pensar, né, desde a produção de uma fruta, de um produto agrícola qualquer. Então, assim, o vendedor da semente, do adubo, pagava CPMF. Então, ele transferia isso para o preço da semente e do adubo. O agricultor plantava lá a soja, vamos supor, né? E quando ele vendia, ele recebia a receita da venda dele no banco, né? Uma transação bancária. Ninguém vende milhões de sacas de soja em espécie, né? Transação bancária. E aí, quando ele sacava esse dinheiro, ele pagava CPMF. Então, ele precisava transferir o custo da CPMF para o preço do produto dele. O cara que tinha lá a distribuidora do produto, né, ou a beneficiadora do produto, comprava soja e ia transformar em óleo de soja. Então, ele comprava a soja e ele pagava CPMF quando ele sacava o dinheiro para pagar a soja. Depois, quando ele vendia o produto, ele recebia na conta bancária e quando ele ia distribuir o lucro, por exemplo, ele pagava CPMF. E assim ia. Então, ao longo de toda a cadeia produtiva, cada vez que alguém transacionava no mercado financeiro sacando dinheiro, pagava CPMF. O que se dizia é que, por conta disso, a CPMF ia se multiplicando ao longo da cadeia produtiva. De modo que, apesar dela ter uma alíquota baixa, se a gente for olhar, 0,2% não é uma alíquota alta, mas isso, se fossem duas operações, já dava 0,4%, né? Se fossem 4 operações, já 1,5%, então tinha um efeito que se dizia muito alto. Essa era a segunda crítica, o segundo defeito da CPMF. Quais são as vantagens da CPMF? A CPMF tinha algumas vantagens, né? A principal delas é que a CPMF era um tributo dificílimo de sonegar, né? Ela não tinha brechas, porque ela era um tributo extremamente simples, a legislação dele, nesse sentido, que incidia só naquele caso e sempre incidia naquele caso. A única exceção da CPMF, assim, maior exceção, que dava mais, né, que era mais frequente, é que na época criaram uma coisa chamada conta de investimentos, que se você transferisse dinheiro, então, entre contas do mesmo titular, então se eu transferisse dinheiro para uma conta minha, aí eu não pagava CPMF, né? Então esse era o único caso, basicamente, que não incidia CPMF, era bem raro. Consequentemente, assim, era um tributo que ninguém sonegava, era um tributo que, inclusive, os bancos é que arrecadavam. O responsável por arrecadar a CPMF era o próprio banco. Então não ficava a meu critério dizer para a Receita calcular quanto que eu tinha que pagar de CPMF. Eu não precisava ir lá no banco recolher uma guia, né, um DARF de CPMF. Então eu não podia escolher entre pagar ou sonegar, né? Eu pagava. Simplesmente, toda semana, na sexta-feira, não lembro se era sexta ou segunda, mas uma vez por semana, o saldo da minha conta diminuía lá alguns centavos correspondentes à movimentação financeira
daquela semana. Notem que eu pagava centavos de CPMF. Aí dá para ter uma ideia de que na época, né, não era uma coisa assim que eu fiquei pobre porque pagava CPMF, eu pagava centavos por semana. Né? E, então, essa é a primeira grande vantagem da CPMF. É que é um tributo dificílimo de sonegar, um tributo dificílimo de elidir, porque ele quase não tinha brechas, os chamados loopholes, né? Ele quase não tinha brechas, então não tinha como o cara fazer uma engenharia tributária, um planejamento tributário para se livrar do CPMF. Ele recebeu, ele um dia vai ter que tirar o dinheiro do banco e aí ele pagava CPMF. Então, isso era uma vantagem. Outra vantagem muito grande da CPMF, e aí eu falo isso porque vivenciei essa situação, é que a CPMF, por ela não ter exceções, ser um tributo muito linear, ela permitia que a Receita Federal, através da CPMF, conferisse se a arrecadação dos outros tributos estava correta. Isso era genial. Pensem, ao contrário da CPMF, o imposto de renda, a COFINS, né, vamos pensar na COFINS, que era bem fácil, ou no imposto de renda de pessoa física. Né? O imposto de renda de pessoa física e a COFINS eram tributos que o contribuinte que indicava quanto que ele devia. Né? Ele ia lá e informava, olha, eu tive receita, né, ou renda de tanto, e, portanto, eu tenho que pagar X de COFINS, se fosse uma empresa, ou X de imposto de renda, se fosse uma pessoa física. E aí, então, o cara dizia lá, esse mês eu tive renda de R$1.000. Então, eu vou pagar COFINS sobre R$1.000. Meu faturamento foi R$1.000. Então, eu vou pagar COFINS sobre 1.000. Legal. Aí, a Receita Federal, ok, você vai pagar a COFINS sobre 1.000, tava lá uns R$2. E aí, a Receita Federal ia lá e olhava, tá, mas quanto que você pagou de CPMF nesse mesmo mês? Aí, o cara que tinha dito que tinha tido uma renda de 1.000, olhava lá a CPMF do cara e o cara tinha pago 5.000 só de CPMF. Bom, qualquer criança no primário faz a conta. Se o cara pagou 5.000 de CPMF e a CPMF é 2% do que ele sacou, 0,2% do que ele sacou, significa que 5.000 equivale a 0,2%. Ora, pega os 5.000, divida por 0,2 e multiplique por 100, você sabe quanto que o cara teve de receita. E aí, a Receita Federal começou a autuar vários e vários e vários contribuintes, dizendo, olha, você está sonegando receita. E eu sei que você está sonegando porque você está dizendo que teve uma receita de 1.000, só que a tua CPMF é uma CPMF correspondente a uma movimentação de 10 milhões. Não é correspondente a uma movimentação de 1.000. Então tem alguma coisa errada. Ou você explica por que você movimenta, e isso era feito, tá, pessoal? A Receita Federal dava a oportunidade para o cara se explicar. Por que ele tinha uma movimentação financeira tão alta e uma receita tão baixa? Então, o contribuinte era intimado para explicar por que havia uma divergência entre a movimentação financeira dele e a renda declarada dele. Ele podia apresentar uma justificativa plausível, razoável. Né? Então, ele podia dizer, olha, isso está acontecendo porque, na verdade, eu sou um intermediário financeiro, né? Eu faço um circuito financeiro entre duas pontas, então o dinheiro passa pela minha conta, mas esse dinheiro não é meu. Né? Um grande exemplo disso eram as corretoras de seguro, se eu não me engano. Acontecia isso. Elas recebiam o valor da primeira parcela, mas elas repassavam quase integralmente para a seguradora, elas ficavam só com a taxa de administração. E aí elas falavam, olha, não, é porque eu sou uma seguradora e tal. Então, em vários casos, elas se justificavam e não eram autuadas. Mas em vários outros casos, a Receita Federal constatava que, de fato, aquela pessoa ou aquela empresa estava sonegando renda. Então a CPMF tinha essa vantagem muito grande de ser um excelente indício de omissão de renda, omissão de receita. Bom, então esse era o panorama da CPMF no período aí em que ela vigorou. Tinha esses dois aspectos muito positivos, tinha aspectos muito negativos.
Quando se fala em volta da CPMF, eu acho que a gente precisa olhar para os dados positivos, os dados negativos e pensar como aperfeiçoá-la. Bom, em primeiro lugar, eu acho que a gente não deve adotar aquela estratégia de faz de conta, né? De criar uma contribuição para depois desvincular a receita dela e usar o dinheiro para outra coisa. Então, assim, se você vai criar uma contribuição, ok, crie uma contribuição para financiar a saúde ou para financiar a previdência, tudo bem. Só que use o dinheiro para isso, né? Não dá para justificar que está criando dinheiro para a saúde ou para a educação, para o que seja, e depois usar o dinheiro para outra coisa. Então, se você cria uma contribuição, vamos criar uma contribuição e destinar o dinheiro para ela. Essa questão da transparência fiscal é fundamental. Hoje em dia é até princípio, né, de que a transparência fiscal é importante. Então, se você diz que é para isso, não vai usar para aquilo. Bom, então essa é a primeira coisa. Né? Se quer ter uma receita desvinculada, legal, vamos criar o IPMF, como era originalmente. Vai ter que repartir com estados e municípios, que também precisam de fontes de recursos, então talvez não seja um mau negócio. Né? Então, eu acho que a gente pode pensar, primeira coisa é pensar em botar as coisas, nomes conforme a natureza das coisas. Eu não sou contra a ideia de se ter um imposto sobre movimentação financeira, principalmente por conta daqueles dados positivos que eu falei. Ele é uma arrecadação muito fácil, bastante constante e muito difícil de sonegar, e que ainda tem essa possibilidade de auxiliar na fiscalização. Então, acho que as vantagens compensam facilmente as desvantagens. São muito grandes as vantagens. Mas, vamos lá, vamos olhar agora para o lado das desvantagens. Se a gente for pensar em CPMF. Só um parênteses antes. Tem algumas pessoas que defendem que a CPMF deveria ser criada como tributo único, né? Que é a turma do imposto único. Não, isso eu não concordo. Tá? Se fosse me perguntar, eu acho que a gente poderia pensar em unificar a CPMF, ou o IPMF, ao IOF. Hoje a gente já tem o IOF, que é o Imposto sobre Operações Financeiras, que incide sobre uma série de operações financeiras. Então, eu acho que assim, o débito ou o pagamento pela internet, que agora, né, o ministro Paulo Guedes aventou dessa possibilidade de um tributo sobre pagamentos eletrônicos e tal, poderia vir como uma modalidade de IOF. O IOF já é um imposto que, na verdade, a gente chama de IOF, como se fosse uma coisa só, mas são 4 ou 5 impostos bastante diferentes uns dos outros. Então, incide IOF sobre rendimentos de aplicação financeira, também incide IOF sobre compra de dólar, incide IOF sobre empréstimo. Então, você toma um empréstimo, você paga IOF. Não tem muita relação entre tomar empréstimo ou comprar dólar, são coisas bem diferentes. E a gente chama tudo de IOF, né? Então, aí quem é da área sabe, IOF câmbio, IOF investimento, IOF financiamento, né? Enfim, tem os diferentes IOFs. A gente poderia ter esse IPMF, né, ou IMF, Imposto sobre Movimentação Financeira, como um dos tipos de IOF. Não teria problema nenhum. Acho que seria interessante. É uma fonte de receita, é uma fonte de receita fácil, eficiente. Não como fonte única. Aliás, toda a ideia de imposto único é muito ruim, porque ou ele vai ser muito injusto, ou você vai acabar criando vários subsistemas dentro dele e vai criar muitas formas de elidir, né? Muitas brechas. Então, esse conceito de imposto único é ruim, porque se você criar uma brecha no imposto único, alguém simplesmente não vai pagar tributo. Isso não é uma boa ideia. Então, eu sou contra a ideia de imposto único, mas eu não sou contra o imposto sobre movimentação financeira. Agora, como ele tem defeitos, a gente precisa pensar em mitigar esses defeitos. Tá? E o principal defeito dele é a questão da cumulatividade, né? Dele incidir sobre... dele ser cumulativo, ele vai se acumulando ao longo da cadeia, então ele acaba tendo um peso muito grande em produtos mais elaborados, em quem trabalha em cadeias de produtos mais elaborados. Só que isso tem uma solução que, inclusive, foi implementada na época da CPMF, que era o seguinte: para não onerar os trabalhadores, e isso é muito importante que se diga, porque muita gente acha assim, a CPMF era ruim, eu pagava CPMF. Depende. Você era trabalhador, você carteira assinada, salário, então você não pagava CPMF. Não pagava.
Sabe por que não pagava? Pelo seguinte, quando eles criaram a CPMF, pode olhar lá na lei, quando eles criaram a CPMF, junto com a criação da CPMF, eles reduziram em 0,38% a alíquota da contribuição previdenciária sobre o salário. Então, o que acontecia? Eu era trabalhador, né? Sou trabalhador, na época eu já trabalhava. Então, eu pagava lá a contribuição previdenciária. A alíquota, antes da CPMF, a alíquota da contribuição previdenciária era 8%. E aí, quando eles criaram a CPMF, eles puseram assim, a alíquota vai deixar de ser 8% e vai virar 7,8%. Eles tiraram aquele 0,2% que eles estavam comprando de CPMF. Então, na prática, eles anularam a CPMF quando eles reduziram a alíquota, pelo menos para os trabalhadores. O que o cara ia ter que pagar ao longo do mês de CPMF, ele estava pagando a menos de contribuição previdenciária. A gente pode discutir se isso foi uma boa, né? Porque quando você reduz a contribuição previdenciária, isso também reduz a aposentadoria da pessoa no futuro. Além disso, a contribuição previdenciária tem teto e a CPMF não tinha teto. Mas o que eu quero trazer é que a ideia de que a gente tem mecanismos para compensar a CPMF total ou parcialmente já existia. Então é perfeitamente possível, por exemplo, para as empresas, fazer assim, olha, eu vou criar a CPMF aí de 0,2% ou 0,1%, a gente pode pensar na alíquota, não tem nenhum compromisso com a alíquota. Tem que ser bem pequena, mas não precisa... não preciso dizer qual seria o melhor. O fato é que eu posso pegar a alíquota que for, 0,2%, que era o que era antes, e falar assim, eu vou reduzir a alíquota da COFINS em 0,2%. A COFINS incide sobre a mesma base da CPMF, em tese. Só que uma incide quando entra o dinheiro, a outra incide quando sai o dinheiro. Mas o dinheiro é o mesmo. Então, quando entra, paga COFINS, quando sai, paga CPMF. De modo que eu posso pegar a alíquota da CPMF e subtrair da alíquota da COFINS, no final das contas, saiu, né? No final do processo, a quantidade que o cara dispôs de dinheiro foi rigorosamente a mesma. Só que aí eu tive uma vantagem. Primeiro, eu não apostei tudo num tributo só, tem esse problema que a pessoa descobre uma brecha. Além disso, eu tive o ganho de que a CPMF eu não dependo do cara declarar e a CPMF eu consigo conferir. Com a CPMF eu consigo conferir os outros. Então eu sou muito favorável a criar um IMF, um Imposto sobre Movimentação Financeira, e reduzir a alíquota de algum outro tributo proporcionalmente ou no montante equivalente, de modo que você anule ou quase anule, ou anule para a maioria dos casos, a incidência da CPMF. Você não vai ter tanto ganho financeiro, assim, você não vai aumentar tanto a tua base de tributação, porque você vai criar um tributo aqui, mas vai reduzir o outro, né? Então você não tinha nada e aqui você tinha muito, aí você vai fazer assim. Então você vai aumentar aqui um pouquinho, vai diminuir aqui um pouquinho. No geral, você vai ficar mais ou menos no mesmo ponto, só que você teve todas as vantagens do IPMF, que seriam a grande ferramenta de fiscalização que ele é, e a dificuldade enorme dele ser sonegado. Então, assim, você teria aquela fração, por mais que fosse uma fração baixa, aquela fração de arrecadação é muito segura, dificilmente você vai ter uma flutuação na arrecadação, porque, de fato, ela é muito difícil de ser evitada. Lógico que a gente pode aperfeiçoar o mecanismo para hoje, levar em conta, por exemplo, essas operações via internet, então... Google Pay, etc. e tal, né? Já tem uma série de fintechs e techfins aí da vida que oferecem produtos em termos de meios de pagamento que não se enquadrariam na CPMF lá da década de 90. Mas é uma questão da gente reformatar aí, fazer com que ela incida sobre esses casos e tal. Então, pagamentos online, tá? Dá para fazer, não tem problema nenhum. Dificuldade zero de fazer isso. E o ganho é muito positivo. Então, acho que a moral da história, assim, minha opinião é essa, que a gente poderia pensar, sim, na volta do IMF, do Imposto sobre Movimentação Financeira.
Eu acho que ele poderia ser um imposto mesmo, com repartição entre estados e municípios, nenhum problema. Ou, se for para ser uma contribuição, que seja uma contribuição de fato, com a renda revertendo efetivamente para aquele serviço, né, para qual ela foi instituída, tendo todas as vantagens de um imposto desse tipo, né, e controlando as desvantagens dessa maneira. Primeiro de tudo, compensando a alíquota com algum outro tributo, de modo que você não tenha um aumento de carga tributária, um aumento tão pesado de carga tributária, e ao mesmo tempo esse mecanismo de você baixar a alíquota de um outro tributo acaba evitando também o problema da acumulação, porque se você quase zera a CPMF, né, o impacto da CPMF ou IMF na cadeia produtiva, você vai ter pouco que acumular, né? Em vez de 0,2, talvez você só acumule de uma etapa para outra 0,0 alguma coisa. Então, talvez seja uma coisa ok. Nós precisamos pensar em alguma forma de arrecadar, então talvez essa seja boa. Com relação à capacidade contributiva, é que é o mais difícil. Realmente, hoje, a maioria das pessoas paga, tem uma vida bancária, e de modo que mesmo pessoas pobres pagariam IMF. E no caso da pessoa física, ainda que você dê o abatimento, seja na alíquota do imposto de renda, se você fizer na alíquota do imposto de renda, você consegue ainda olhar um pouco mais para a capacidade contributiva, porém, nem todo mundo declara imposto de renda, porque várias pessoas são isentas, né? Estão abaixo do limite de isenção. E aí essas pessoas seriam oneradas com a CPMF. Tem a opção de fazer na contribuição previdenciária. Tem suas desvantagens, como eu falei. A primeira é que isso só afeta quem tem carteira assinada. Então, todo mundo que é autônomo ou vive de bicos e tal, trabalhadores informais, pagariam CPMF e não teriam o bônus, né, o benefício na contribuição previdenciária. Além disso, reduzir a contribuição previdenciária é ruim, onera a previdência e onera a aposentadoria do cara. Eu, pessoalmente, não gosto tanto dessa solução. Preferia que fosse no imposto de renda. Mas também nem todo mundo paga imposto de renda. Então, talvez seja melhor, fosse melhor, né, criar algum sistema misto, envolvendo uma redução de alíquota de imposto de renda e também algum benefício dentro da renda mínima, né, dentro do Bolsa Família. Muito parecido com o que propõe, né, os partidários do IBS, lá do Instituto de Cidadania Tributária, que propõem também dar uma devolução do IBS sob a forma de uma renda mínima, um acréscimo na renda mínima, de modo a suprir aquela questão da essencialidade, né, o princípio da essencialidade. Então, da mesma forma que eu acho interessante a proposta lá, eu acho que ela poderia ser pensada para cá, para ter um IMF, né, um Imposto sobre Movimentação Financeira, que tivesse os seus benefícios, e eles existem, e minimizasse ou quase anulasse os problemas do IMF. Lembrando sempre que o pagar o tributo em si não dá para a gente dizer que é um problema. Se a gente quer realizar determinada ação e a gente não tem dinheiro, a gente precisa de arrecadação. Pagar o tributo é uma consequência natural, não é um prejuízo, não é um demérito. Se for uma cobrança justa, se for uma cobrança proporcional, progressiva, não tem problema nenhum. Não é isso que vai afastar a utilidade de um tributo. Então, pessoal, com relação aí à ideia de volta de CPMF, essas eram as ideias que eu gostaria de compartilhar com vocês. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Quem gostou ou não gostou, fique à vontade, deixe comentários. Se quiser que eu aprofunde esse assunto em um outro vídeo, ou que eu esclareça algum ponto desse vídeo, deixa lá no comentário que eu vou ter o maior prazer aí em responder, em complementar o que for preciso. Quem curtiu o vídeo, marca lá o sinalzinho, porque isso promove o vídeo na plataforma. E, se puder, compartilhe com os amigos, assim o debate se propaga.
É isso aí, pessoal. Até a próxima. Forte abraço.